Tem um texto, primeiro Enoque, que fala sobre a queda dos anjos antes do dilúvio, um pouco antes do dilúvio. Tem um texto que é o segundo Enoque, que fala da queda dos anjos antes do terceiro dia da criação. E tem um texto que é chamado de O Livro de Adão e Eva. Tem outros títulos esse texto, mas vocês encontram geralmente com esse título, Os Livros de Adão e Eva. Eu acho que ele é parte da ascensão de Moisés também em alguns manuscritos antigos. Mas ele traz uma terceira versão dessa queda dos anjos que tem a ver com um terceiro pecado, que não é nem a arrogância ou a desmedida do primeiro Enoque, e nem do segundo Enoque, e nem a luxúria do terceiro Enoque, do primeiro Enoque, mas sim a inveja do primeiro homem, que é que quando Deus forma o primeiro homem à sua imagem e semelhança, ele faz com que todos os anjos, todos os outros seres celestiais, se prostrem diante daquele que é, afinal de contas, uma imagem do Deus Altíssimo, que é Adão. E um anjo, que é o líder desses anjos que vão se tornar os anjos caídos, ele se recusa a fazer isso, porque ele se considera superior a Adão e anterior a Adão. E aí, por ele se recusar a fazer isso, a se prostrar diante do primeiro homem, ele é expulso da corte celestial, né? Que é meio que o céu, né? Então, assim, tem essa história também, e é essa a fonte do da história do Iblis, que até eu fiz um vídeo sobre os gênios, né, que eu menciono isso, eu não sei em qual deles, porque tem dois vídeos sobre os gênios aqui no canal, um sobre como que os gênios foram parar nas lâmpadas e um mais geral. Mas em um deles eu falo sobre o Iblis, que é uma figura que aparece no Alcorão, é um gênio que é uma espécie de príncipe ou rei ou patriarca dos gênios malignos, dos gênios infiéis, porque os gênios são moralmente ambíguos, tem do bem, tem do mal, tem mais ou menos, e como as pessoas. E o Iblis, ele é exatamente essa história que aparece no Alcorão em relação ao Iblis, que quando o primeiro homem foi criado, esse gênio, o Iblis, se recusou a se curvar diante do primeiro homem. É, e aí por isso foi expulso e por isso ele não consegue mais acessar os mistérios do céu, que é uma forma de atacar o uso de gênios para profecias, né? Porque tinha muitas pessoas ali na Arábia, seguindo essa cultura árabe pré-islâmica, que recorriam aos gênios para interpretar o futuro ou para saber onde é que está uma coisa que perdeu, enfim, uma espécie de recurso sobrenatural para diversas funções. Isso é vedado, né, no Alcorão, e há uma justificativa mitológica é essa, inclusive, né? A ideia de que os gênios maus não têm mais acesso, os gênios, acho que de uma forma geral, não têm mais acesso aos mistérios mais escondidos do céu por causa dessa queda dos gênios nesse episódio da inveja de Adão, né? Uma das histórias que aparece lá no Alcorão e que tem um paralelo muito forte mesmo, muito direto com a história do livro de Adão e Eva, que é um texto apócrifo, né? É um texto extracanônico, não faz parte de nenhuma Bíblia, mas é um texto antigo desse contexto, do mesmo contexto de produção de outros textos que estão na Bíblia, né? E que conta essa história que foi muito influente na antiguidade, inclusive para o Corão, mas que acabou se perdendo na memória hoje porque realmente não foi um texto que foi preservado por nenhuma tradição que está viva hoje, né? Diretamente. Foi preservado indiretamente, principalmente pelo Alcorão, por essa história do Iblis, né? Acaba sendo uma apropriação dessa história mais antiga.